Saudações acadêmicas aqui, rumo ao cafezinho das 11. O texto de agora era Princípio da Capacidade Contributiva, do Francesco Moschetti. Não é um texto complexo não, mas ele faz elucidações importantes, sobretudo no que diz respeito à diferença entre a capacidade contributiva e a capacidade econômica, né? E aí ele parte do ponto de partida dele, é o artigo 53 da Constituição Italiana, que define, que traz o princípio da capacidade contributiva, no momento que ele fala que ela explicita que todos são chamados a concorrer aos gastos públicos em razão da sua capacidade contributiva, né? Então, em matéria aqui de tributária, a Constituição italiana ela não se limitou apenas em afirmar o tradicional princípio da reserva legal, mas aqui, com base nesse artigo, ela quis intervir num plano substancial, especificando aqui o fundamento da obrigação tributária e o critério principal da justiça vinculante para o próprio legislador na criação e repartição de tributos. Então veja que a capacidade contributiva, ela ao mesmo tempo que é o fundamento da obrigação tributária, ela se revela, a partir do momento que ela se revela, o tributo deve ser cobrado, ela informa aqui a própria questão de repartição de tributos. E a coisa que eu ia falar, acabei esquecendo, mas continuando, nessa perspectiva aqui, a prestação tributária ela não vai apenas se apresentar do ponto de vista do ente impositor, né? Até porque esse artigo é voltado para todos, né? Todo mundo deve contribuir, né? Todo mundo é chamado para a concorrência aqui dos gastos públicos. Então, me lembrei o que eu ia falar, aqui a capacidade contributiva, ela se põe como um elemento estruturante do sistema tributário. Não é apenas um princípio lá que deve ser respeitado, assim como o princípio de igualdade, o princípio da anterioridade. Lógico que ele não vai colocar aqui um grau de hierarquização desses princípios, mas eu vejo porque ele é um princípio estruturante, ele informa todos os outros princípios, né? Então, a meu ver, tem uma carga valorativa, uma carga axiológica um pouco superior à dos outros princípios, se não muito mais superior, justamente porque ele é um princípio informador dos outros princípios. E aí, né, como eu disse, a obrigação ela decorre do fato de possuir uma capacidade contributiva e, lógico, não pode esquecer que a capacidade contributiva ela tem que vir ao lado do princípio da reserva legal, porque é o tributo, mas a ação que tem que ter escrito em lei. Mas aqui, essa revelação dessa capacidade contributiva, ela induz que o fundamento da capacidade contributiva, o fundamento, perdão, da prestação tributária, ela não vai ter um fundamento como o abstrato poder do império e do Estado, né? Ou também uma relação comutativa, que seria baseado pelo princípio do benefício, né? Em relação à troca de utilidades. O poder público dá alguma utilidade para o contribuinte e o contribuinte deveria ter alguma contraprestação pecuniária. Não, aqui basta revelar a capacidade contributiva e realizar um fato imponível que aí vai ser sim tributado. Bom, o dever também aqui de todos concorrerem para os gastos públicos, ele também, em virtude da sua capacidade contributiva, lógico, eu sempre vou tentar trazer essa frase ela de forma integral, porque é quase um mantra, né? É um adágio aqui que vai ser muito repetido. De novo, o adágio, o dever de concorrer, de todos concorrerem para os gastos públicos em virtude da sua capacidade contributiva, ela é uma expressão aqui também do dever da solidariedade no campo econômico, no campo político, no campo social. Um exemplo de solidariedade está no artigo 4º da Constituição Italiana, que informa que todos os cidadãos eles teriam o dever de desenvolver alguma atividade, né, e aí segundo suas possibilidades e escolhas, para promover o progresso material da sociedade. Então é uma Constituição anti-vagabundo, né? Então você tem que sim realizar alguma atividade em benefício do outro. Você não vai ficar, o seu comportamento de ficar inerte, né, não vai ser valorizado pela Constituição, né?
Mas ela vai te dar, lógico, a liberdade de você escolher, né? Qual é a maneira que você vai querer ser produtivo e contribuir para a sociedade. Mas isso é o dever de solidariedade, né? Então, um outro artigo é o artigo 2º, que informa que a República vai reconhecer e garantir os direitos invioláveis do homem, ou como um ser individual, ou nas conglomerados sociais, né? E aqui onde se vai se desenvolver a personalidade. Isso requer o cumprimento dos deveres inderrogáveis da solidariedade, e aqui no campo político, econômico e social. Então, a solidariedade e a capacidade contributiva, elas são os dois aspectos de uma mesma realidade. E aqui frisa-se: a capacidade contributiva, ela é um fundamento para a tributação. Isso é, ela vai excluir aquele critério de correlação entre prestação de serviço público e tributação. Em consequência disso, a solidariedade vai requerer um critério de repartição em razão da própria capacidade contributiva. Isso é, quem tem mais contribui mais, quem tem menos contribui menos. Isso informa também a progressividade. Por exemplo, a progressividade, como eu tinha falado, a capacidade contributiva é um princípio estruturante. A progressividade vai ser um princípio que vai ser informado pela capacidade contributiva, e não o contrário. A causa raiz da progressividade é a própria capacidade contributiva. Bom, de um outro lado, a assunção de dito critério da capacidade contributiva como princípio na base de repartição tributária indica que uma visão, né, de cidadãos que não vai se basear no individualismo, mas sim baseado em ideais, né? E quais ideais seriam esses? Por exemplo, da liberdade e da socialidade, que seriam próprios princípios aqui do solidarismo, né? Então, o Estado é para o indivíduo, porém, a potencialidade aqui do indivíduo é o pressuposto de uma obrigação de cooperar pelo interesse comum. Bom, aqui também ele vai fazer uma breve análise da capacidade contributiva no ordenamento italiano e também uma capacidade contributiva em alguns outros ordenamentos. Eu me adstrei aqui ao italiano, porque ele vai falar que aqui no italiano, na Constituição italiana, a capacidade contributiva é um princípio autônomo, né? Diferentemente de outros ordenamentos que tratam a capacidade contributiva como um princípio que é absorvido pela igualdade. E aqui, certamente, a capacidade contributiva ela é um critério para julgamento se duas situações são ou não são análogas do ponto de vista aqui do direito tributário. Ainda que é um princípio que informa a justiça fiscal e é um princípio constitucional e válido para cada particular aqui, porque concorre para os gastos públicos em virtude da sua capacidade contributiva, né? Então, essa capacidade contributiva seria o limite máximo, o suporte, né, da exação. E reduzir o princípio da capacidade contributiva ao princípio da igualdade seria anular o artigo 53, né, que é o que prega que todos são chamados para concorrer com gastos públicos em virtude da sua capacidade contributiva. A capacidade contributiva, ela também precisa ser orientada pelo legislador infraconstitucional. E a Constituição italiana, ela embasa, lógico, informa, autoriza, fundamenta o legislador infraconstitucional e ela decide intervir na matéria tributária em dois aspectos. E isso vai informar em duas áreas que o legislador infraconstitucional vai ter que agir. De um lado, a Constituição intervém no plano da produção normativa e prevê que as prestações impostas tenham fundamento em lei. Óbvio, o tributo tem que ser uma formalização em lei, porque, bem, em tese, o tributo é algo consentido por nós mesmos, né? Uma cobrança que nós mesmos impomos a nós mesmos. Por outro lado, sobre o plano, a Constituição italiana também intervém no plano substancial e aqui vai dirigir e limitar o conteúdo das normas tributárias. Se por um lado informa que os tributos são exações que têm que ser criadas por lei e permite a criação de tributos por lei, por outro lado, a própria Constituição ela vai limitar o arbítrio desse legislador. Então, o artigo 53 ele tenta também impedir aqui excessiva discricionariedade legislativa com base no princípio da capacidade contributiva. Então, embora o legislador tenha um amplo espaço, ele vai ter que agir dentro dos limites
capacidade contributiva e também dos outros preceitos constitucionais. Então, exemplos de diccionalidade legislativa aqui, mas que devem operar sobre os limites constitucionais. Aqui, por exemplo, a eleição do conceito de renda mais adequado, estabelecimento da quantia de isenção, por exemplo, base de cálculo e alíquota, estipulação de gastos dedutíveis. Bom, aqui uma outra questão dizer sobre outras aplicações da capacidade contributiva, e que vão ver questões sobretudo em relação a normas antielisivas, questões de isenção, interpretação sobre normas de isenção. Essa parte é bem interessante. E que, por um lado, a capacidade contributiva ela vai limitar as eleições, né, as escolhas do legislador em matéria tributária sobre, por exemplo, fixação dos pressupostos de fato, a regulação dos fatos impuníveis, a definição da base de cálculo e alíquota, a delimitação aqui da sujeição passiva, o estabelecimento aqui também do limite máximo do concurso de gastos públicos. Afinal, em tese, a gente não deveria pagar mais do que a gente recebe, ainda que o princípio do benefício, né, não seja algo previsto no ordenamento constitucional italiano. Ele não, lógico que não é excluído assim da vida, do ordenamento jurídico. É lógico que ele informa também limites para que haja uma justificativa tributária. Você não pode prestar, lógico, um serviço público no valor de R$1.000 e querer arrecadar 20 mil. Lógico que não, né? Isso, sobre um princípio do benefício, né, o concurso de gastos públicos, não olhado de forma subjetiva, tipo assim, quanto você está usando é o quanto eu vou tributar. Não, isso não é sabatinado. Mas, de uma forma global, na hora de definir a soma dos gastos públicos, isso é levado em conta como limite máximo das exações, né? Não pode haver uma exação superior a isso. Bom, feitos esses esclarecimentos, né, para não me enrolar aqui, não se pode ignorar que a regulação de procedimentos, além da regulação desses fatos materiais do tributo, também influencia aqui no concurso dos gastos públicos em razão da sua capacidade contributiva. E isso, por exemplo, desde a fase de declaração, a comprovação de que você pagou, da fase da liquidação e de arrecadação de um tributo, até a fase de algum reembolso, até mesmo de algum contencioso. Então, a capacidade contributiva tem que ser, ela tem que ser observada também nesses aspectos procedurais, procedimentais. Pode-se falar aqui, então, por exemplo, na disciplina da declaração, quando a Fazenda não vai consentir com a correção de uma declaração, né, e vai negar o seu direito de reembolso. Bom, isso violaria com certeza a capacidade contributiva do contribuinte, porque ele não deve pagar uma quantia superior à quantia exata que ele devia. Então veja, por aspectos procedimentais, a capacidade contributiva não foi respeitada. Um outro exemplo é quando uma norma proíbe de modo absoluto aqui a produção de provas testemunhais. Por exemplo, prova que seria indispensável quando se julgam casos de simulação de contrato, ou ilusão, ou outros fatos que constituam alguns ilícitos, né, em algumas operações econômicas. Então veja, não posso chegar em alguma norma procedimental e proibir provas testemunhais, né? Então, em tais casos, não prever prova testemunhal significaria aqui criar algumas premissas de violações à capacidade contributiva, né? Além de violar o artigo 53, lógico, prejudica o contribuinte. Então, como a gente interpreta a capacidade contributiva, né? E o artigo 53 ele vai fixar critérios vinculantes para cada intérprete. E aqui, seja juiz, seja contribuinte, seja a administração fazendária ou financeira. Então, nos limites da lei, entre duas interpretações distintas, né, duas interpretações que sejam possíveis, deve-se escolher aquela que vai homenagear o princípio da capacidade contributiva e que assegure os respeitos aos princípios constitucionais. Por exemplo, tem uma cláusula lá no ordenamento que vai dispor sobre o Ministério das Finanças, que é bem parecido lá com as nossas súmulas aí da súmula 473 lá, que fala da autotutela. Fala que um artigo lá desse regulamento, artigo 68, fala sobre o dever, o poder da administração financeira anular seus próprios atos ilegítimos. Ora, como é que a gente deve interpretar isso? Como uma faculdade ou como um poder-dever? Para que o artigo 53 da Constituição prevalecer, necessariamente a gente deve levar em conta a segunda
a segunda opção, que esse poder-dever da administração pública é uma obrigação, não apenas uma faculdade, uma vez que não se admite aqui em nenhum caso a permanência de uma situação de um concurso de gastos públicos que não respeite a capacidade contributiva. Então, se com um ato legítimo se produziu uma notificação de uma liquidação ilegítima com caráter definitivo, por exemplo, a autoanulação aqui seria um ato devido, é um ato obrigatório, mandatório, para respeitar a capacidade contributiva. Em decorrência, uma decorrência disso é que seria claramente legítima a prática das chamadas liquidações cautelares ou também a não efetivação de reembolsos, né, de repetição de indébito. Né? Então, aqui, a administração ela tem que ser vista não como um instrumento do interesse fiscal, mas a administração fazendária ela tem que ser vista aqui como um instrumento aqui de valores constitucionais, né? E aqui, cujo âmbito aqui vai ser manifestado como um interesse fiscal, mas ela tem que cumprir os valores constitucionais. E para cumprir os valores constitucionais, de não ficar nessa tara, nessa ânsia de querer arrecadar sempre, como ela tem que cumprir os valores constitucionais, ela tem que se orientar também pela capacidade contributiva, e por isso a interpretação adequada naquele artigo que a gente viu como exemplo é justamente a anulação obrigatória dos atos ilegítimos emanados pela Fazenda. Bom, aí a questão vai esquentar agora, vai começar a esquentar, porque eu vou começar a falar dos limites legais da capacidade contributiva. E aqui relata o problema do crédito de imposto, né? O Tribunal de Cassação Civil, ele entendeu que o artigo 53 seria uma fonte imediata e imperativa e cuja violação poderia comportar a sanção da nulidade de manifestações de autonomia negocial, contratuais, que conflitam com determinado artigo. Como linha de argumentação aqui, predominou a linha interpretativa que exclui, no caso concreto, o conflito entre a cláusula contratual abusiva e o artigo 53, justamente por causa do abuso de direito. Então, a doutrina reconheceu que a aplicação do princípio da capacidade contributiva ela pode anular, sim, negócios jurídicos que convirjam para a ilusão fraudulenta à norma tributária. Mas aí pergunta-se se o problema da ilusão tributária pode ser resolvido ignorando outra norma constitucional, como, por exemplo, o princípio da reserva legal, né? Já que, por exemplo, a ilusão seria um mecanismo artificioso, né, de utilizar o próprio direito contra ele mesmo, como, por exemplo, não tem norma prevendo, e a tributação ela exige norma, exige lei, como faz? Né? A gente desconsidera o ato e tributa, ainda que não tenha lei, ou a gente não pode tributar? Lógico, a questão vai depender, né? Mas aqui, em alguns casos, em que pese todos sejam convocados para concorrer com os gastos públicos, me esqueci, a interpretação que todos tenham chamados para concorrer aos gastos públicos em razão da sua capacidade contributiva, também vai existir a outra máxima que nenhuma prestação pessoal ou patrimonial vai ser imposta senão com a base lei. Então, o artigo 53, que é o artigo da capacidade contributiva, vai se realizar plenamente apenas com a intervenção imprescindível aqui do legislador. Logo, se não existe lei, a autonomia privada poderia ser livremente desenvolvida. Só que aí existem interpretações, né, que devem subsistir os pressupostos de aplicação do 1034 do Código Civil. Veja, está utilizando o Código Civil. Olha que bizarro. Que pressupõe que a causa também é considerada ilícita quando o contrato constitui um meio para contornar a sua aplicação de uma regra obrigatória. Então aqui a gente percebe que existe um dispositivo que permite a anulação de abuso de direito, né? Então, e aí, o que faz? A gente ignora ou não ignora? Bom, ele não dá a resposta para isso, mas ele dá a orientação que, em alguns casos, na questão de creditamento de imposto, a Corte Constitucional cassou, né, essas cláusulas contratuais abusivas que promoveram o crédito de imposto em virtude, ainda que não existe lei, em virtude da própria capacidade contributiva. Mas algumas manifestações
na capacidade contributiva, que deveriam ser gravadas, elas não são submetidas à imposição tributária. E aqui o vício seria uma carência de lei. Nesses casos, existiria uma ilegitimidade constitucional por falta de uma norma impositiva a não prever uma imposição de fatos imponíveis análogos a situações tributáveis, né? Lógico, isso poderia ser resolvido aqui com uma cláusula geral antilesiva, que não existe na Itália. Existe essa cláusula importada no Código Civil, que aí às vezes aplica, às vezes não aplica, enfim. É ruim ter essa insegurança. Bom, ao contrário, senso, as questões em relação à isenção. Um problema ligado à ilusão seria a utilização da autonomia negocial, utilizando-se aqui de alguns artifícios para fugir da tributação. Também a questão da isenção vai ser um contraponto ao desenho original da lei. A pergunta que se faz, no entanto, no caso da ilusão, é se o fato seria excluído no âmbito da aplicação da norma. Agora, no caso da isenção, a utilização das normas de isenção se pergunta justamente o contrário, se o seu caso, se o seu fato está compreendido pela norma isentiva. Então, novamente, o problema deveria ser resolvido pela lei, já que o artigo 53 não seria a fonte direta de algum contrato, mas sim fonte direta da lei. Então, duas são as resoluções desse problema. Se o contrato está em conflito com o artigo 53 e também com se contrapõe à lei, o problema seria resolvido aplicando a lei. No entanto, se não existe lei, né, o problema seria resolvido a partir de uma interpretação corretiva, isto é, sobre a linha de que existiria uma ilegitimidade constitucional, né? Existiria uma legitimidade constitucional e não poderia haver tributação. No caso, haveria de se considerar, no caso concreto, se o fato está abrangido ou não pela norma isentiva. Bom, perfeito. Vou beber um café aqui. Alguns abusos do fisco, né, é que não pode existir na linha que também a gente tem que argumentar que não pode existir uma priorização do interesse fiscal que possa sacrificar o direito de cada um a ser submetido a uma tributação em virtude da sua própria capacidade contributiva. Mas, enquanto existe essa exigência de um pressuposto público de um lado e de amplas evasões do outro, aqui induz ao legislador a adotar medidas fortemente desequilibradoras em favor do interesse fiscal, por exemplo, presunções legais absolutas. Em outro momento, o autor vai citar que, para fugir dessa questão de que tem uma norma anti-lesiva geral, o legislador ele hipertrofia assim, a legislação tributária, né, para não deixar margem, para não deixar brecha. Isso, às vezes, isso acarreta uma bitributação, uma tributação por mais de um imposto, né? Ele dá um exemplo que em caso que é tributado por 3 impostos em certo fato lá na legislação constitucional, na legislação italiana. Então veja, é um risco, é um efeito colateral aí dessa inflação legislativa para tentar fugir das brechas, né, elisivas. Bom, dito isto, partindo para uma diferenciação, e aqui é um ponto chave do texto, que é a diferenciação entre capacidade contributiva e capacidade econômica. Questão que, em linhas gerais, a capacidade contributiva ela deve ser entendida como a capacidade econômica, e aqui superior a um certo mínimo, né, considerada idônea para concorrer para os gastos públicos. Então, a capacidade contributiva é um passo além da capacidade econômica. E para compreender melhor o artigo 53, a gente pode seguir um passo a passo, que é primeiro saber que o artigo 53 ele vai ter um condão aqui de fixar um critério de justiça fiscal, ou seja, um critério de justiça em matéria tributária. E esse critério seria diferente do princípio da igualdade e dos cânones formais aqui da racionalidade ou da coerência das escolhas legislativas. Como eu já citei anteriormente, a capacidade contributiva ela não decorre do princípio da igualdade, ela é um princípio autônomo, né? E tal critério pressupõe como condição necessária, mas não suficiente, aqui a capacidade econômica, ou seja, tem que ter alguma revelação de algum dinheirinho, né? Algum fato financeiro, né? Então a capacidade econômica, esse dinheirinho, ele vai ter que ser superior
a um determinado mínimo e ser considerada idônea para concorrer com os gastos públicos. Lógico, qualquer dinheiro não significa que a pessoa vai ter capacidade para contribuir, né? Uma coisa é ela ter alguma capacidade econômica, sei lá, você ganhou R$ 100. Outra coisa é você ter a capacidade para contribuir. Por exemplo, você ganhou R$ 100, mas o seu dinheiro para você comprar, fazer o mercado o mês inteiro, é lógico que você não vai ter capacidade contributiva nenhuma. Quem dirá capacidade econômica para fazer mercado com R$ 100. Mas um fato importante que levanta é que com quantidades iguais, eventualmente, pode haver uma diversidade de capacidades contributivas. Isso em virtude da qualificação constitucional da capacidade econômica. Uma confirmação aqui dessa falta de identificação, e essa falta de identificação é positiva, né? Essa distinção entre a capacidade econômica e a capacidade contributiva, ocorre quando serve de base para o Tribunal Constitucional decidir que o componente do trabalho apresenta menor capacidade tributável do que a renda com base no componente patrimônio. Então perceba que se você ganhar, sei lá, R$ 100 por causa do seu trabalho, é diferente que você ganha R$ 100 por base de investimento. Então, o fato de você ganhar R$ 100 pelo seu trabalho, que é um valor constitucionalmente privilegiado, ele deve ser menor onerado, revela menor capacidade contributiva do que se você ganhar R$ 100 numa loteria, ou, sei lá, se você ganhar R$ 100 com base em algum investimento que você fez. Outros exemplos também ele vai dar, que eu vou dar, por exemplo, vou chegar lá, relacionamento a casamento. Bom, aqui a jurisprudência da Corte Constitucional, e aqui também influenciada pelas emergências políticas, sobretudo na necessidade financeira, ela reiteradamente afirma que a capacidade contributiva seria a idoneidade do sujeito de efetuar a sua prestação imposta coletivamente, e que essa idoneidade ela deveria ser deduzida da existência concreta de um pressuposto econômico relativo. Então, para ter capacidade econômica, primeiro você precisa ter um pressuposto econômico. Então, a partir desse pressuposto, deve depois ser informado qual seria a importância da exação, já que a capacidade econômica aqui, ela não é somente pressuposto, mas também um fundamento, e ambos os elementos devem conviver. Tanto a questão da revelação de uma riqueza em si, né? E exatamente, justamente porque você revelou essa riqueza, você deve ser tributado. Não sei se ficou muito claro, mas eu vou passar batido, porque eu estou com sono. E, além disso, a capacidade econômica, ela também vai condicionar uma medida máxima do tributo a ser imposto, já que você não pode fixar uma tributação acima da capacidade econômica que você revela. Nessa linha aqui, o artigo 53, ele corresponderia aqui a uma exigência de garantir que a exação tributária tenha sua causa justificadora em índices reveladores de riqueza, dos quais também seja razoavelmente deduzida uma idoneidade subjetiva de cada obrigação. Então, se obtém aqui, por parte desse raciocínio do Tribunal Constitucional Italiano, um quadro de que a capacidade econômica também é reconhecida como um pressuposto, um suporte, um limite máximo aqui, uma causa justificadora da exação. Se, por outro lado, você não mostra uma capacidade econômica, você também não teria uma justificativa para haver uma exação. Mas, aqui o tribunal ele também não vai ignorar a passagem subsequente de que a gente tem uma distinção entre a capacidade contributiva e a capacidade econômica. Em primeiro momento aqui, no que diz respeito à extensão, das rendas mínimas, afirmou também que a capacidade contributiva não coincide completamente com a percepção de qualquer renda, e que aqui só vai se submeter à imposição quando realmente existe uma disponibilidade de meios econômicos que permitam fazer frente à exação. Em um momento posterior, a Corte também reconheceu que a igualdade da importância é maior, né, como eu citei, em um caso de aferimento de renda por algum componente patrimonial do que por uma renda do trabalho. Então, a necessidade de qualificar a capacidade econômica à luz dos princípios constitucionais fundamentais também é importante para fazer essa distinção entre capacidade econômica e capacidade contributiva. Porque, veja, não vou falar em valor, mas eu vou falar em princípios, em valores constitucionais.
teve uma sentença no Tribunal Constitucional italiano que declarou a ilegitimidade a acumulação das rendas dos cônjuges para a tributação, já que isso permitiria uma tributação com imposto maior. A base de cálculo tem que ser aferida não de uma forma acumulada. Então a motivação foi que isso consiste em um benefício fiscal das famílias, com base no artigo da Constituição 31, que preza sobre valores da família, né? Então a gente não deve consentir com uma norma que operaria no sentido contrário à formação desses valores, né? Então a igualdade das rendas e, portanto, a família, né, ela teria o direito sim ao tratamento fiscal benéfico e manifestaria uma capacidade contributiva menor do que se pegassem relações que não houvesse uma família, mas apenas parceiros domésticos, sei lá, dois amigos que decidem morar junto. Bom, a capacidade contributiva também, ela revela dois lados, né? Assim como o princípio da capacidade tributária, ele seria violado se não forem tributados todas as manifestações do poder econômico global, e aí a gente vê as questões da ilusão, que deveriam ser tributadas à luz do princípio da capacidade contributiva, e deveria haver uma cláusula geral de anti-elisivo para isso, para dar mais segurança. Também a capacidade contributiva ia ser violada se existissem eventos tributáveis, mas que não são indicativos de capacidade econômica. Por exemplo, seriam constitucionalmente legítimos aqueles antigos impostos referidos ao estatuto legal de uma pessoa, por exemplo, o imposto sobre os solteiros instituídos por um governo fascista, ou um hipotético aqui imposto sobre a raça, sobre a crença. Por isso que a gente tem isenção, imunidade sobre a crença, para não ter um imposto sobre a sua manifestação, né? Sua liberdade, seu direito de crença, né? Por exemplo, o imposto sobre uma nacionalidade diferente, sobre uma posição política, enfim. E também haveria ilegitimidade em impostos como assume por exemplo, alguma atividade que por algum motivo estariam incluídos no âmbito do imposto sobre valor agregado, né? Por exemplo, nesses casos de um sujeito que não é contribuinte, não é enquadrado como contribuinte, mas porventura exerce alguma atividade econômica, na realidade exerce alguma atividade, seria tributado por isso. Por exemplo, sei lá, pega aí uma senhora aí que decide um dia vender bolos para arrecadar dinheiro para a caridade, por exemplo, para doar. Ela não é contribuinte, ela não faz aquela operação com habitualidade, só que por identificação ela está produzindo bolos e comercializando. Só que isso não estaria, apesar de existir a atividade de vender, né, para enquadramento do imposto de valor agregado, ela não é um contribuinte, então a gente não pode tributar essa atitude dela. Senão a gente incorreria sobre aqueles famosos impostos de captação que existem unicamente para tributar algumas atividades para ganhar dinheiro, para oferir dinheiro, mas isso de fato não considera, viola o princípio da capacidade contributiva, porque essa senhora aí, nesse caso hipotético que eu estou dando, ela não manifestou riqueza alguma, ela está, pelo contrário, ela está querendo contribuir de alguma outra forma para a sociedade, né? Tendo a função de querer arrecadar, angariar fundos para dar para a caridade. Então, não poderia haver a tributação desse evento, né? Algumas violações da capacidade contributiva, que devem ser citadas também, é a questão da não fixação de rendas mínimas, que na Constituição italiana, pelo menos até a época do texto, não existe no imposto de renda um mínimo isento. Isso é uma violação frontal da capacidade contributiva, porque o dever de solidariedade impõe que quem tem muita capacidade contributiva contribua por quem não tenha, né? E isso causa algumas distorções. Uma outra questão de violação da capacidade contributiva em relação ao imposto de renda seria a não permissividade de deduções, né? E aí ofenderia princípios constitucionais, porque vai que, por exemplo, tem uma família aí, o cara é o, sei lá, Fábio Júnior, lógico, imagina, ele tem, sei lá, quantos filhos, sei lá, 20 filhos e sei lá quantas mulheres, vai pagando pensão. Ainda que ele ganha 100 mil reais, se ele não pudesse deduzir, ele, por exemplo, teria que ser tributado na base de 100 mil reais. Lógico, beleza, vai pagar 27,5 disso. Uma conta
esdrúxulo aqui, lógico, 27,5 não seria alíquota efetiva, seria menor, mas vai que ele tem que pagar 27.500. Mas se ele não pudesse deduzir, ele tem 10 filhos e 20 mulheres. Ele, porra, tem, sei lá, 20 pensões e 10 filhos para pagar a escola, para pagar tudo. Ele, além de ter que pagar isso, e, lógico, ninguém mandou ele ter tanto filho, mas além de ter que pagar isso, ele teria que pagar 27.500. Será que isso não estaria além da capacidade dele? Não seria que isso extrapolaria a renda dele de 100 mil? Lógico, extrapolaria. Lógico que esse caso é hipotético. Obviamente que ele ganha muito mais que isso, gasta muito menos. Mas situações em que seja necessária a questão da dedução para garantir o princípio da saúde, para garantir o princípio da educação, por exemplo. Por isso que muitas das vezes esses valores condicionais, né, orientam a dedutibilidade de algumas parcelas, né. Bom, finalizando algumas questões para falar sobre a necessidade de se diferenciar a capacidade contributiva da capacidade econômica. Ela permite aqui uma discriminação qualitativa, por exemplo, com a questão da isenção de um mínimo aqui, e a discriminação, por exemplo, entre rendas que provenham ou não de um elemento patrimonial ou de um elemento de trabalho. Isso é importantíssimo, porque ela vai permitir que as tributações sejam adequadamente alocadas, mas essa distinção também ela permite resolver problemas de legitimidade ou não de benefícios tributários, e também em relação à utilização extrafiscal de imposto. Alguns argumentam que os benefícios fiscais suporia uma derrogação da capacidade contributiva, mas nessa tese não merece prosperar, porque esses benefícios que não respeitam a capacidade contributiva, eles devem ser rechaçados, né? Na realidade, o benefício fiscal ele apenas vai anular um mero critério de força econômica, mas não o princípio da capacidade contributiva. Muito porque também esses princípios que determinam aqui um benefício fiscal, eles advêm do dever de solidariedade, na parte que às vezes deve tutelar determinados certos bens jurídicos. Por exemplo, quando se grava em menor medida a riqueza obtida em zonas mais pobres ou afetadas por catástrofes naturais ou um setor econômico pouco rentável. Então, a solidariedade de haver uma menor tributação desses lugares. Lógico, eles concedem benefício. Só que, por outro lado, pode haver uma solidariedade de quem está em uma zona muito produtiva ter uma tributação maior, né, para de certa forma, arcar com quem não seja tão beneficiado, tão privilegiado, né? Bom, muito em relação a isso, esse texto. É um texto que, como eu falei, ele é bem simples, mas aponta questões bacanas de se considerar sobre a capacidade contributiva, uma vez que ela se distingue da capacidade econômica, né? Muitas vezes a pessoa pode apresentar alguma capacidade econômica, mas ter zero capacidade contributiva, né? Outras, não apresentar capacidade econômica também significa que não deveria ter capacidade contributiva e não deveria haver exação. Capacidade econômica seria um limite aqui para instituir uma exação. Assim como a capacidade contributiva também corresponde ao limite, né? Mas a capacidade contributiva admite variações aqui qualitativas com base em valores condicionais, né? Como se a gente pega valores condicionais, a gente olha para eles, aí a gente olha para a capacidade econômica, né, do indivíduo. A gente viu, o indivíduo aqui auferiu R$2.000. Ele tem capacidade econômica? Tem. Mas a gente vê outros valores, né, e vai chegando a uma conclusão. Será esses R$2.000 aqui foram devido ao trabalho, por exemplo. Então a gente pega essa capacidade econômica e a gente vai adaptando. Não, essa capacidade econômica não tem o condão de permitir que haja uma exação, então não é tributável. Ou, por exemplo, a gente vê uma capacidade econômica aqui, esses R$2.000 foram fruto de um ganho de loteria. Aí a capacidade contributiva chega e fala assim, não, essa capacidade econômica aí tem jogo aí, pode ser tributada de uma forma até maior do que o imposto do que seria tributado se fosse uma renda de trabalho. Então a capacidade contributiva, ela considera questões axiológicas para dar uma olhada nesse valor aí que foi auferido, né, de renda, nesse meu caso, né. Enfim, ela, lógico, é um princípio
de extrema importância que vai orientar aqui essas questões de tributar ou não tributar, né? Então é isso.